A CPI do crime organizado não vai, claro, ser a fonte da solução para o problema crônico do colapso da segurança pública no Brasil. O papel da CPI, no entanto, se for cumprido corretamente, adequadamente, justamente, será capaz de colaborar para que esse problema seja compreendido em suas diversas causas, na sua complexidade. E aí sim, será possível que o Congresso Nacional, que é quem tem o papel primordial de alterar a legislação brasileira, onde você tem uma causa crucial do problema, é na legislação, o Congresso tenha subsídios para o estabelecimento de uma nova política de segurança pública, um novo Código de Processo Penal ou alterações importantes no Código de Processo Penal e no Código Penal. Mas o papel da CPI não é, claro, de propor soluções, mas de encontrar as causas do problema. Investigar para encontrar as causas do problema. Há poucos dias, em Belo Horizonte, um exemplo aleatório, a polícia prendeu um sujeito e ele estava com uma arma que tinha numeração preservada. E aí a polícia constatou que essa arma deveria estar, naquele momento, não nas ruas, não nas mãos de alguém que saiu para praticar um crime, mas em uma delegacia de Belo Horizonte. Era uma arma apreendida havia muito tempo. Havia muito tempo aquela arma fora apreendida. E, de repente, a polícia encontra um cara na rua com aquela arma. A investigação que foi feita, então, levou à conclusão que, pelo menos, ou seja, no mínimo, 220 armas desapareceram daquele lugar e ninguém sabe o paradeiro da maioria dessas armas. Inclusive foi presa uma funcionária da Polícia Civil. Ela foi acusada de retirar as armas ali sorrateiramente, mas essa é a linha de investigação da polícia. Não há imagens dela com as armas, não há provas tão irrefutáveis, mas o inquérito pode levar a uma denúncia e aí caberá ao Ministério Público formular essa denúncia, se ele considerar que o inquérito está correto, o inquérito policial, e feita a denúncia, caberá ao judiciário aceitá-lo ou não. Mas é um caso que mostra, primeiro, as estranhas ligações do Estado com o crime. E segundo, a incompetência e a negligência, já que, desde 2019, há uma lei determinando que as polícias civis em todo o Brasil tenham centros de custódia de armas apreendidas. Elas não podem ficar ali espalhadas por delegacias. É preciso haver um centro de custódia. E, claro, a legislação deve permitir que as armas de mais qualidade, mais poder de fogo, literalmente, sejam incorporadas ao arsenal da polícia. Mas esse é um passo seguinte. Primeiro é preciso colocá-las sob custódia, em um lugar apropriado. O governo de Minas não fez isso. Então estava lá, essa delegacia, aquela delegacia, 220 armas desapareceram. Ou seja, foram para as ruas.
E é claro que elas não saíram voando, andando, correndo. Elas foram levadas por alguém que teve vantagens para isso, que ganhou dinheiro para isso e que tem uma função no Estado. Mas esse é um caso, embora emblemático, que é muito pequeno, perto das inúmeras ligações que há no Brasil entre agentes do Estado, às vezes, a cúpula de um poder e o crime. E essa deve ser uma das metas da CPI, um dos objetivos da CPI. Começar a desbravar esses caminhos. Encontrar as ligações entre o Estado, entre o poder público e o crime organizado. É bom notar, por exemplo, que o Fabiano Contarato, senador do PT Capixaba, ele foi delegado de polícia, ele conhece o assunto, ele inclusive chegou a dizer que o PT está mudando a maneira de enfrentar o problema, está deixando de romantizar, de idealizar essa realidade crua, pesada, violenta. Mas, obviamente, Contarato se refere a uma parte do PT que enxerga, primeiro, por razões eleitorais, e segundo, por perceber que essa idealização ela é infanto-juvenil. Ela não guarda relação com a realidade e com as obrigações que têm os políticos e os partidos políticos. Obrigação de oferecerem propostas para que os problemas sejam solucionados e não romantizados, não idealizados. Inclusive, permitindo que se firme em parte da sociedade a ideia de que a esquerda não é apenas tolerante, ela, de certa forma, olha o crime com simpatia, uma simpatia disfarçada de compreensão, pretende enxergar ali uma espécie de caminho de enfrentamento à ordem socioeconômica estabelecida. Na verdade, quando se fala em esquerda revolucionária, que no Brasil está restrita a círculos muito pequenos, né? Esquerda revolucionária, a visão é outra na realmente revolucionária. Basta ver o que Lenin, Trotsky, Gramsci, para ficarmos em três, e o próprio Marx, diziam a respeito da criminalidade e como ela deveria ser combatida. Trotsky e Gramsci, particularmente, mostravam como o crime serve à ordem socioeconômica, ele não a combate. Ele não é um levante contra a ordem socioeconômica. Ele é parte da ordem socioeconômica. Não como mera consequência, mas como instrumento. E, ao mesmo tempo, como notava Gramsci quando falava do problema da criminalidade no sul da Itália, e o Trotsky, quando abordava o problema de maneira geral, conceitual, percebiam que a força que deveria ser canalizada para a mudança da realidade social e econômica estava dispersa e entregue ao crime comum, que quando se desenvolve se torna apenas uma indústria capitalista a mais. E é isso. O chamado crime organizado, ele é uma indústria com todos os princípios da indústria capitalista, no sentido de lucro rápido, mais fácil e mais rápido
que for possível e, no entanto, sem estar presa a leis, a regras ou a princípios éticos. Essa é a diferença fundamental. Mas o crime não contesta a ordem social e econômica. Ele expressa essa ordem ao mesmo tempo em que a reproduz, a realimenta e se torna instrumento para a dispersão, para que toda a energia canalizada seja dispersa outra vez, se descanalize, fique dispersa em ações de pessoas ou de grupos. Então, essa visão idealizada não tem nada a ver com a visão da chamada esquerda revolucionária. Nada a ver. Essa visão idealizada, ela se desenvolveu muito mais no chamado campo progressista, que não é revolucionário, né? Pretende ser reformista, mas pretende reformar o que não é reformável. Não é reformável. Não é adocicável. Não é humanizável. Não é, porque tem leis intrínsecas nessa ordem social e econômica que a tornam inteiramente imune a movimentos reformistas. Só quando há necessidade é que, ocasionalmente, em algumas quadras da história, as reformas são permitidas, como no caso da social-democracia pós-Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um problema que tem de ser evitado. Uma romantização infantil e que parte de premissas irrealistas, fantasiosas, que não têm a ver com a raiz do problema. Agora, o Contarato também está idealizando, ou pelo menos no discurso, para tentar partir de um ponto de firmeza, de austeridade, quando diz que não há chance de politização dos trabalhos do colegiado. Não há chance de a CPI tornar-se palanque eleitoral. O Contarato não vai conseguir realizar isso que ele está dizendo. É inevitável que os trabalhos sejam contaminados por política partidária e por discurso eleitoreiro. É claro. Não há dúvida. A oposição tentará associar o problema ao governo. O governo tentará associar, ou a bancada governista, associar o problema à oposição. Em certa medida, todos têm razão. Logo, em certa medida, nenhum dos lados tem razão. Porque a complexidade do problema não admite simplismos. E se caírem nesse simplismo, um acusando o outro de conivência, o outro acusando um de hipocrisia e de ações seletivas. Você pode encontrar realidade nesses argumentos, mas eles não serão decisivos, não serão importantes para que os problemas sejam identificados. No Rio de Janeiro, o Rio, que cada cidade tem sua peculiaridade, tem sua situação, sua história, a formação da convivência social e também a formação de grupos criminosos. Mas, e o Rio, claro, é peculiaríssimo, mas o Rio, ele é também
mais do que emblemático, ele tem um modelo que é exportado para outras cidades. Tanto do Comando Vermelho, quanto do Terceiro Comando, passando pelas milícias. E o Rio de Janeiro, basicamente, o que é dito pelo governador, pelos deputados estaduais e até por muitos analistas. Bom, você tem um terreno, um território que está sob controle absoluto do crime organizado. Isso é verdade? É. Mas qual o papel do Estado nessa situação? No Rio de Janeiro, há uma expressão muito elucidativa a respeito dessa relação do crime com agentes do Estado. É o arrego. O arrego, ele passa, inclusive, por uma contabilidade daquilo que o crime paga a agentes do Estado. E, basicamente, congela a situação. O Estado pode recuperar aquela área, e aqui o Estado não é apenas o Estado do Rio, mas o Estado como poder público, inclusive a União. Claro que sim. Mas essas situações são alimentadas, e não só nos morros. Você tem um problema gravíssimo da Zona Oeste, controlada em grande parte pelas milícias. As milícias foram formadas desde o Estado, das polícias, dos quartéis. Gente com treinamento, com conhecimento de arma, com conhecimento da realidade dessas regiões. E as milícias, que inicialmente aparecem como os chamados paramilitares da Colômbia, que surgiram para o combate contra grupo de traficantes e contra guerrilhas. Que nada. Rapidamente, aqueles grupos paramilitares colombianos aderiram ao crime, à sua maneira, na sua área. E no Rio de Janeiro, as milícias fazem isso. Elas fazem tudo que o chamado tráfico faz. Ela também faz tráfico de drogas, de armas, controla populações, detém o monopólio de serviços, do garrafão de água à internet, passando pela TV a cabo. Inclusive com o velho método mafioso de cobrar por proteção. Não é proteção alguma, é simplesmente, olha, você paga uma quantia por semana ou por mês e o seu comércio não será atacado, ficará intacto. Isso basicamente é dizer, se não pagar, será atacado com muita frequência. Então, são situações que se repetem dentro das regiões comandadas pelas milícias. De onde vêm as armas? De onde vem essa relação controlada com o Estado? O Estado reprime, mas não a ponto de comprometer aqueles grupos. O Estado reprime, mas não acaba com o problema. E ao longo do tempo, há mudanças. O Estado, ora, quer dizer, os agentes corruptos do Estado, ora se aproximam de determinada facção, ora de outra facção, ora das milícias. Recentemente houve um acordo, milícias e Terceiro Comando, para tomar áreas do Comando Vermelho. Há 4 vezes mais ações policiais em áreas do Comando Vermelho do que nessas outras áreas, ou tem havido. Mas isso pode mudar, dependendo da conveniência de quem está lá, dos acordos que são feitos.
os fuzis apreendidos naquela operação, você tinha fuzil do exército argentino, do exército peruano, do exército venezuelano, do exército brasileiro. Aliás, uma parte da imprensa, de maneira canalha, né, quis dar a essa notícia um único significado. Tem fuzil que é do exército venezuelano. Vamos ver o que isso significa. Significa corrupção. Mas também havia do exército brasileiro, do exército peruano, do exército argentino. E significa sempre a mesma coisa: corrupção, armas desviadas. Agora, a CPI tem de identificar qual o nível de envolvimento de agentes do Estado e até onde vai. São apenas agentes periféricos que, por acaso, têm acesso a armas pesadas? São apenas agentes periféricos que, por acaso, fazem acordo com esse ou aquele grupo? Ou há uma estrutura bancando, sustentando essa ligação, essa relação? Então, a CPI é o lugar certo, é o fórum certo, é o fórum adequado. Agora, essa é uma investigação que demanda, primeiro, vontade de chegar até o fim do novelo. Segundo, inteligência para evitar que a CPI se torne um mero lugar de debates infrutíferos, né? Inócuos, insípidos, inférteis. Mas há um grave risco. A promessa do Contarato de que não haverá politização dos trabalhos, é muito difícil que ela seja realizada. Porque, é claro, tudo no Congresso é politizado, é normal, é uma casa política. Mas o problema é quando há uma restrição das atividades parlamentares à politicagem ou ao palanque eleitoreiro. Aí é lamentável, aí você não sai do lugar. Aí a CPI pode ficar congelada E aí na internet, olha, deputado tal falou isso para o deputado tal, o senador A repreendeu o senador B. Você encontra a CPMI do INSS, ela provoca um vasto material na internet dessas briguinhas, dessas discussões. Mas onde o inquérito, porque é uma comissão parlamentar de inquérito, não importa se mista ou não, é o inquérito. Qual o ponto culminante? Qual o desfecho desse inquérito? Isso é que é elementar. E é isso que se espera. O problema é muito complexo, além, claro, de ser uma derivação em larga medida da ordem social econômica. Você tem desde recrutamentos forçados até o recrutamento produzido pela realidade, pela falta de perspectiva, de saída. Não há nada. Só um muro de miséria. Há uma falta de perspectiva. E, ao mesmo tempo, essas ligações com o asfalto, com grupos financeiros, com o Estado. E é isso que cabe à CPMI decifrar, encontrar as causas do problema, para que depois o Congresso
possa elaborar soluções.